Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gorila Podcast. Hoje nós vamos falar com o professor Wilson Costa. Você está ouvindo Gorila Podcast. Conhecido como Wilson Transformers. Óbvio porque eles chamam ele de Transformers. O Wilson ele é graduado em Educação Física, é um profissional renomado na área. Está terminando o curso de nutrição. Além disso, a gente vai entrar nesse aspecto de tudo que ele faz, mas é empresário, treinador de atleta. É um atleta de bodybuilding já com diversos títulos na carreira dele. E hoje em dia ele continua atuando como professor, treinador e empresário. Antes dele entrar, de fazer a primeira pergunta para ele, já queria pedir para vocês, o Rafael vai colocar as redes sociais, as nossas e as dele. Então sigam, curtam, comentem, compartilhem, mandem perguntas no Instagram, no YouTube, que a gente sempre responde, a gente sempre interage, qualquer dúvida é bem-vinda, mesmo que você faça uma pergunta muito imbecil, que isso? Não tem problema, Cara, tá? A gente começou já a agressividade. Mas Vai. é isso. E façam o mesmo processo em Instagram, YouTube e Spotify, beleza? Show. Vinícius, seja bem-vindo você também. Opa, Sempre um obrigado. prazer ter você aqui, Vinícius. Hoje eu tô me sentindo mais ambientado, porque tu não gosta quando a gente tá só com frango aqui, viu, Wilson? Então eu tô me sentindo mais... Chegou o Transformer. Chegou o Transformer, eu já vi que... Bicho, ele não é a maçaneta do Bumblebee e quer conversar com o Transformer. Mas vamos lá. Bem-vindo, Transformer. Professor, Obrigado. Uma das coisas pela qual você é bem conhecido aqui é pela tua carreira como bodybuilder, né? Sim. Como que você começou nessa vida aí? Eu iniciei a musculação há 15 anos atrás. Primeiramente, a minha ignorância, obrigado. Que isso, que Pelo isso. convite, viu? Obrigado a vocês que estão assistindo. E como ele falou, compartilhem, porque isso é para vocês, né? Show. Isso aí. Eu iniciei na musculação há 15 anos atrás e depois de alguns anos, né, quando eu iniciei, eu tinha 22 anos de idade e pesava 22 quilos. 22 quilos não, pesava 68 quilos, 67 era muito magro, com essa altura. Tu tá falando sério? Caralho. Com 1,86 de altura. Pesando... Você era maratonista antes? Não. Era muito magro mesmo. E aí eu iniciei, comecei a melhorar a forma física. Depois de um tempo, quis abrir uma academia. Minha academia tem 12 anos de existência. Academia com o nome de Transformers Academia. Aonde fica? É Açelândia, Maranhão. Uhum. E depois de já ter melhorado um pouco a forma física, tive a curiosidade de conhecer um campeonato que aconteceu em 2015 em São Luís do Maranhão, pela organização da WBPF. E aí, quando eu vi o evento, cara, sabe, você olhar assim e falar, cara, que massa. Isso é pra mim. E aí eu gostei muito e depois disso me surgiu o interesse em competir. Fiz a primeira competição e de lá para cá já Primeira competição você estava com quantos quilos? Eu bati 87 quilos na primeira competição, um dia antes da competição, que é a pesagem, onde a gente bate o peso mínimo. Tipo você hoje sem os dois braços. Mais ou menos. Sem as duas pernas, porque eu estou com 112, né? 112? Então, se tirar os dois braços, Aí, talvez... Vinícius, realmente, tu tá do mesmo padrão. Tô. Então é isso. Aí eu iniciei e, na verdade, sim, brincadeiras à parte, o fisiculturismo mudou minha vida. Porque antes disso, qual era a minha vida? Trabalhar, fim de semana beber, namorar, enfim, resenhas com amigos, responsabilidades quase zero. E aí, quando eu iniciei no esporte, aí tudo mudou. O estilo de vida mudou minha vida. E aí, assim, realmente eu já vi algumas coisas. Né? Eu me considero disciplinado para algumas coisas. Bodybuilding definitivamente não é uma delas, porque a disciplina da alimentação é muito forte. Às vezes até mais pesada do que a do treino. Né? A alimentação é pior porque é 24 horas, o treino é 1 hora. Quando você começou porque você gostava. Tipo, e aí você começou treinando e ainda atuando como personal. No início, o meu personal eu cobrava R$20
20 a 30 reais por mês. Cara, pra Sério? te ver, né? Lá em Açailândia. Era... Não, eu exagerei. Acho que era 40 reais. 40 reais por mês. E eu iniciei no fisiculturismo puramente por amor, desejo. Mas é o que eu vejo hoje de importante na nossa vida, é o amor à frente de tudo. Se vocês, por exemplo, não tivessem amor a isso aqui, Não, é não bem ia pra provável, frente. bem provável que nada disso aconteceria. Né? Se vocês certeza. pensassem só no dinheiro, não daria. Não daria. É o que a gente sempre fala, né? Que o dinheiro acaba sendo consequência, né? Sim. A gente fala muito de propósito, né? De definir que aquilo ali vai mudar não só as nossas vidas, mas a vida de outras pessoas também. Acaba sendo Sim. um propósito, fica mais fácil, vamos dizer, se manter motivado. Sim, e uma frase que eu criei a partir de tudo isso é: eu trabalho com o que amo, de verdade, e cobro porque preciso. Eu acho que é a base de tudo. Sim. Você trabalha com o que ama, cobra porque precisa, não dá pra... Mas é engraçado Porque que não dá as pra pessoas romantizar falam, também se demais, você- né? Isso é importante, Tem boleto porque as pessoas chegando. falam, pô, mas se você faz o que você ama, então por que você cobra? Aí eu já Porque corto logo, porque outra coisa que eu amo é ter um teto, é me alimentar. Isso. Que a gente precisa fazer, né? Como que você enxerga? Você começa assim, que existe tem uma hora que a chave vira. E aí você olha assim, pô, esse negócio dá pra eu viver do que eu amo. Né? Quando que você enxergou, falou assim, pô, eu consigo, de fato, eu tô fazendo porque eu amo, mas eu vou transformar isso numa carreira, entendeu? Eu acredito que até uns 3 anos atrás, ou 4, eu trabalhava, eu gostava, sempre gostei, sempre amei, mas eu trabalhava porque precisava. Mas aí teve um dia que a minha rotina era o seguinte: eu acordava às 5 da manhã, treinava o primeiro aluno 6, e aí eu ia até meio-dia. Meio-dia eu corria para a parada de van, vinha para a Imperatriz, treinava um aluno e voltava para a Açailândia. E aí lá em Açailândia eu fazia outro trabalho e à noite eu vinha para a faculdade, aqui em Imperatriz de novo. Caraca. Isso aí eu fiz rotineiramente durante um tempo. E teve um dia que eu vim para Imperatriz e retornei à noite. E eu peguei uma grande chuva do Shopping Imperial até aquele ponto de van no Mix Mateus. Mais ou menos quase 1.000 metros. E eu cheguei na van muito ensopado. E eu fiquei muito triste, muito triste. E eu sentei do lado de uma moça. E aí quando eu sentei, ela falou de mim, elogiou meu trabalho e tal. E eu lembro que ela falou: poxa, já pensou se você fizesse algo online e tudo? Para você expor o seu Divulgar. trabalho. E eu pensei em criar um projeto chamado de Bodybuilder de Sucesso, há quase 4 anos Que atrás. é uma realidade agora. Bodybuilder de Sucesso, que é baseado em 3 pilares dentro do fisiculturismo, que é a performance, a autoridade e o financeiro, que é o que eu creio que todo fisiculturista precisa ter para ter sucesso. E eu comecei a trabalhar visando isso, e eu percebi que ninguém dava atenção para o atleta iniciante. Ninguém. Aí eu olho Cariani, Paulo Musi, Balestrin, eu olho todos os treinadores e eu falo: cara, quem está olhando para os atletas que iniciam? Ninguém. Eu falei: vou ser o cara. E aí eu comecei a me posicionar para esse público. Foi aí que a chave virou. Aí a chave virou. Quando eu decidi que realmente era aquilo. Até então eu fazia, não por falta de opção, mas às vezes a gente falta algumas coisas na nossa vida para dar um start. Como vocês aqui, por exemplo. Cara, gorila, empresariar empresas, né? Enfim, fazer consultorias e tal. Eu sei que em algum momento isso aconteceu e vocês perceberam que era o ponto. Então, comigo aconteceu, eu creio que há uns 4 anos atrás. Entendi. Quando você... Porque a gente começa... Eu acho interessante você falar isso, porque assim, quando a gente começou também, a gente fala... Isso veio de uma dor, né? Eu falei, pô, atendimento em diversos lugares é ruim, as empresas não evoluem, fica sempre aquela mesma coisa, sabe? O cara sai de uma empresa, vai para outra, que só muda o nome, mas continua os mesmos problemas. Quando a gente enxerga isso, a gente fala, pô, é isso que eu vou fazer. E aí quando a gente começa a fazer isso, você começa a enxergar outras dificuldades. Por quê? Você já tinha uma rotina apertada, né? Tinha. E ainda tem que investir no negócio que você está criando. Sim, criar é difícil. Demais. Copiar é bem mais fácil. Porque, cara, criar é muito difícil. E aí foi quando eu... concomitante a isso foi quando eu pensei, o consultório, sair do personal. Porque assim,
Eu sempre quis ter destaque a nível nacional. Mas como eu vou ter destaque a nível nacional, gastando todo o meu tempo durante o dia dentro de uma academia? Não vai rolar. O que eu aprendo na academia? Nada. Eu reproduzo o que eu aprendi na teoria. Então, assim, eu falei, cara, como é que eu vou fazer? E aí eu pensei, eu tenho que sair do personal e ir para online, porque no online eu consigo ter tempo para mim e para estudar. Só estudando eu cresço. Aí eu já queria ter um filho, minha esposa engravidou, graças a Deus deu tudo certo, meu filho Como é que ele chama? Tudo, Miguel. E aí fomos para a primeira consulta, né, o pré-natal, e o médico perguntou assim, Wilson, quantas horas por dia você trabalha? Eu aprendi com meu pai que o homem era o provedor do lar e botava o sustento em casa, e eu estava me achando na hora de responder isso, né? Falei, rapaz, eu acordo 6 horas, saio de casa e só volto praticamente 11 da noite. Às vezes eu venho almoçar meio-dia. Ele cruzou os braços e as pernas e falou assim, quem vai criar teu filho? Toma! Desse jeito, sem exagero. Cara, mas eu não sabia o que falar, ó. Eu fiquei assim, sem resposta. E aí, alguns dias depois, eu já estava construindo meu consultório, fiz um coquetel, chamei todos os meus alunos e falei, a partir de hoje não trabalho mais no personal. Foi assim, foi a gota d'água. Eu vi isso nas redes sociais, eu vi o dia que você lançou isso, aí, e eu não vou mentir pra você não, eu pensei assim... Ferrou tudo esse cara. Ele endoidou, acho que a barra olímpica bateu na cabeça dele, ele soltou, por quê? Porque... Não porque isso é uma jogada arriscada, porque assim, a gente está numa cidade que tem algumas coisas que a gente vê nos grandes centros, mas ainda não tem aqui. Então a gente fica sempre com a preocupação. Nós tivemos essa preocupação, tipo, será que eles vão comprar a minha ideia? Entendeu? Porque dá esse frio na barriga. Você fala, pô, será que vai dar certo? E aí você fez esse coquetel. Desculpa, tu ia falar? Não, o que eu ia falar assim, que a gente sempre costuma também falar assim, a ideia quando todo mundo acha que é muito doida, ela tem um certo sentido. Mas uma coisa que ele falou que é muito interessante, que faltava tempo para ele estar aprendendo. Que é muito comum, não só na profissão de educador físico, mas na maioria das profissões. A gente está tão preocupado no fazer, ganhar o dinheiro e não se aprimora. E tem uma frase que sempre eu lembro que assim, a gente só fala aquilo que a gente sabe. E para a gente estar se especializando, a gente tem que buscar tempo. Quando tu olha nas redes sociais, lógico que rede social não é só o que a pessoa realmente vive, mas a maioria dos profissionais não estão buscando essa especialização. Não. São poucos que buscam especialização. E dentro de uma rotina tão apertada, é mais complicado ainda tu te programar e tudo. Então isso eu achei interessante, tu buscar esse... eu creio que dentro de hoje em dia você consegue estudar, se especializar, se aprofundar mais ainda dentro desse contexto, né? Sim. Parece grotesco, mas se trabalhar muito fosse o caminho ou desse dinheiro, Gari era muito rico, né? Porque os caras percorrem de 5 até 30 quilômetros por dia, de verdade, colhendo lixo. Não sabia, não. Por dia. Cara, é estafante. Então a gente vê que o lance não é trabalhar muito, é trabalhar com inteligência. E aí, para crescer, nós temos que sair do mediano, né? Então a gente vê hoje por exemplo, se eu fosse personal, não estaria aqui hoje. Chama um personal assim, sem criticar. Não estou criticando o trabalho deles, mas a gente conhece vários. Não daria para vir. Eu fico aqui até a noite se for preciso. Graças a Deus, porque eu tenho a minha agenda que eu organizo e eu posso ter tempo hoje. Todos os dias, 6 da tarde, eu saio com meu filho horário para passear. Disponível. Quando tu me procurou, só te interrompendo, quando tu me procurou, tu falou assim, Wilson, pode que dia? Eu falei o que para ti? Qualquer dia à tarde eu me organizo e vou. Para mim é um privilégio absurdo. Hoje, eu pensei de melhor novo, que dinheiro. Doidou de novo. Doidou 2 vezes, porque agora não trabalho mais não, virou Marajá. Ele ganhou na Mega e não quer falar para ninguém. Mas querendo ou não, é porque a gente vislumbra de uma maneira diferente. O que realmente... O dinheiro que a gente tá ali batalhando, correndo atrás, é o que tu tá buscando com esse dinheiro. Eu pelo menos, é essa liberdade. Não é ostentar, não é chegar, vou chegar com um carrão top, minha casa aqui é a maior. Não. É ter uma liberdade de tempo. Porque o que ninguém entende é que a gente não trabalha por dinheiro, a gente está trabalhando pelo tempo. Pelo tempo.
pelo nosso tempo. Então, tem o Thiago Negro que ele fez uma comparação muito, muito boa uma vez. Ele falou, quanto custa uma xícara? E aí a pessoa falou, R$20. Agora transforma R$20 do teu tempo de trabalho. Quantas horas esses R$20? Cara, e aí a pessoa não se toca que essa liberdade... horas tá muito barato. Exato. Muita hora por pouco dinheiro. E a gente não coloca esse valor no nosso trabalho. As pessoas têm essa dificuldade de não se valorizar. Às vezes você tem que ter esse posicionamento. Você falou um negócio sobre personal. Eu lembrei na época que eu estagiava e tinha um professor. Os estagiários eram responsáveis por controlar os horários de início e fim da aula de cada personal. E tinha um professor chamado Fred Rangel, lá no Rio de Janeiro. Cara, ele era o campeão dos professores. Dava aula pra cacete. Por quê? Ele tinha todas as características necessárias para você ser um bom personal. Primeiro, que ele tinha profissionalismo no atendimento dele. Ele era muito bom tecnicamente e ele era muito bom de relacionamento, né? No lidar com pessoas. Eu lembro que teve um ano que o Fred deu aula, tipo, ele tava bombando e ele tinha, por ele ser muito bom, ele tinha uma fidelização muito boa, então ele não sofria tanto com aqueles períodos sazonais, né? Que o personal sofre com isso. A galera que quer malhar muito antes do carnaval ou antes das férias. Cara, era de janeiro a janeiro, ele tava bombando. Ele tava dando aula de 7 da manhã às 10 da noite. 7 da manhã às 10, todo dia. Teve um ano que ele ficou doente umas 8 ou 9 vezes. Todo mês ele quase ficava doente. E aí ele pegou e falou assim, cara, não dá. Eu tenho que mudar a forma de eu trabalhar, senão eu não vou ter vida. Por quê? Quando você acaba de formar, que você começa a pegar personal, você fala, pô, agora eu vou ganhar dinheiro. Só que aí você esquece o seguinte, que você precisa, né? Primeiro que você precisa treinar. O cara trabalha com isso, ele precisa viver isso. Ele precisa ter uma qualidade de vida para poder acompanhar os alunos. Então, e existe um limite de horas no dia. Se você não trabalhar com inteligência, você está sempre só hora aula e não cresce, entendeu? E veja bem, vamos lá. Qual é a primeira atitude de um profissional diante diante da execução do seu serviço? Pode ser o advogado, o médico, o engenheiro. A primeira coisa que ele deve fazer é avaliar o terreno. Avaliar. Ninguém inicia um trabalho sem uma avaliação prévia. Vocês não vão iniciar a consultoria sem avaliar a situação do cliente de vocês. Aí vamos pegar a situação do personal. Como é que o personal atua hoje? Você procura o personal pelo Instagram ou pelo WhatsApp, combina o valor, vão para a academia e inicia a sessão de treino. E cadê a avaliação? E aí quando eu percebi que não tinha isso, eu falei, cara, eu tenho que ter um consultório. Né? E aí aqui já tem uma charada. Está iniciando o trabalho sem avaliar. E a outra é o quê? Quanto custa a hora de um personal hoje? Entre 40 e 60 reais aqui em Imperatriz. Né? Então tu trabalhas 1 hora para ganhar 60 reais. Quanto custa para fazer a avaliação de um aluno? Né? Você pode cobrar 350, uma avaliação completa. Então com 1 hora de avaliação, tu já matou 7 horas. Quantas horas de trabalho? 5 horas aí. 6 horas praticamente. 6 horas de trabalho. Então dá para tu avaliar um aluno por dia e ficar o resto do dia em casa estudando. Tipo assim. E agregar valor pro teu serviço. Claro, mas aí o que acontece? A gente vê hoje o personal como? A minha agenda está lotada, mas o cara está morrendo de trabalhar. Minha agenda está lotada, o cara não consegue ir no dentista. Minha agenda está lotada, o cara não tem tempo para fazer nada. Brincar com os filhos. Não tem. Não tem tempo para vir no podcast. Não tem tempo. E eu acho que para mim o caminho não é esse. Porque assim, até quando tu vai aguentar? A maioria trabalha no mínimo 10 horas por dia. Eu não aguento mais. O que eu fiz durante 5 anos? Eu trabalhei de personal pra caramba. Eu só dormia 1 da manhã e acordava às 5. Mas eu sabia que era preciso, senão não formava. Minha cidade não tinha faculdade, mas acabou. Acabou e eu falei, agora meu jogo é outro. É interessante porque você falou do teu filho, né? Do Miguel, quando você foi fazer o pré-natal lá. Eu lembro que quando meu filho nasceu,
eu tive esse estalo também. Eu falei assim, cara, não dá para viver essa vida, não. Na época, eu estava trabalhando em Fortaleza e a cada 20 dias eu vinha para Imperatriz. A minha esposa passou a gravidez do meu primeiro filho, ela passou a gravidez toda sozinha, pô. Aí eu falei, não dá, cara, não dá. Então, o meu processo foi um pouquinho mais longo, porque eu sempre fui eu era muito desorganizado em alguns aspectos. E aí eu tive. Porque ele mudou, né? Sempre fui ele. Mas porque eu tive que me policiar muito, né? A gente aprende, né? Aprende. Às vezes doendo, mas aprende. E eu entendi assim, cara, eu preciso sair dessa. E se eu ficar trabalhando para os outros também, eu não vou. Eu vou ter sempre. Alguém vai estar sempre botando um limite para mim. Aí foi quando a gente começou a estruturar e falou assim, não, a gente tem conhecimento, pô, a gente está sempre evoluindo, vamos começar a usar isso. E aí a gente foi pensando, e foi esse negócio, né? A gente foi tendo ideias, e as pessoas, pô, mas isso daí, será que vai dar certo? E a gente decidiu que as pessoas não precisam entender, elas vão ver a gente fazendo e vão ver que realmente funciona. Que é o que eu vejo muito no teu trabalho, assim, quando a primeira vez que eu vi a foto do consultório, eu falei, caralho, o Wilson botou, foi pra derrubar mesmo. Porque ficou bonito. Mas se você não fizer um negócio diferente, imagina só, uma sala branca, uma mesinha de vidro, um notebook e você atendendo lá. Agora, a galera não chama. Igual você falou para mim não falar nome de pessoas, eu não vou falar nome, né? Ele disse que eu podia contar qualquer história sem falar nome. Eu contratei um arquiteta, cara, que foi só jogar dinheiro no lixo. Eu falei, eu tenho quase 30 troféus. Eu preciso expor alguns deles na minha prateleira para ter um pouco da minha marca, porque eu sou atleta de fisiculturismo. Embora eu atenda pessoas comuns, eu quero que tenha. Aí a mulher fez o projeto e me colocou lá uma prateleira com jarrinhos de flores no fundo, né? E eu falei, e os meus troféus? Ela, mesmo. Não, tu pode colocar um aqui e o outro ali, tipo assim, improvisado, né? Não. Eu falei, não, deixa, eu não vou. Eu já tinha pago, aí eu fui pesquisar. Aí a minha esposa, meu filho, tu vai fazer tudo preto. As pessoas têm um medo com preto. Bicho, eu gosto de preto demais. Eu também. Cara, se tu visse esse escritório aqui, antes. A primeira vez que a gente gravou, era brancão, tudo. Parede branca, as placas verdes, não tem nada a ver com a gente, nada. Pois é. Aí eu fiz assim, aí eu mudei lá e deu super certo e foi bom pra que ela caramba. confundiu fisiculturista com florista. Foi fraco. Ela não tinha muita articulação, tem que ter. Tinha que avaliar o meu perfil. Que foi o que a gente estava falando antes de começar a gravar. É difícil você encontrar pessoas que entendam a tua visão. Sim. Porque a tua visão, tipo, se você tem uma visão e você tem uma identidade profissional, as coisas têm que estar casadas. Né? Não, mas isso aqui é legal. Não é legal porque eu quero fazer. Mas... a gente mesmo... mas gorila não tem um nome melhor? Eu falei, não tem. Porque esse nome reflete a nossa identidade. Sim. Mas bota um negócio que seja mais aceitável. Eu falei, cara, se a porta não estiver aberta, eu vou derrubar. Então, fica tranquilo que vai dar certo. Entendeu? As pessoas têm esse receio sempre. E é normal, né? Um negócio que uma outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte. Nessa questão da tua virada de chave. Porque assim, você tinha alguns alunos, eu não conheço todos, mas eu já te vi treinando alunos influentes. Sim. Quando você tinha um renome, né? Como personal, né? E aí quando você fez essa virada de chave, como que foi a repercussão no mercado, assim? Porque tem gente que fala mal só porque fala mal mesmo. Agora, como que foi essa repercussão assim, do feedback que você recebeu? Das pessoas para mim, né? Na verdade, talvez pelo nome as pessoas têm medo de falar. Se falaram, foi por lá, né? Pra mim, se abrir a porta, eu falo. Deixar a porta aberta, eu falo. Alguns amigos, né? Alguns hoje mais próximos, falam assim, cara, que tu tem coragem. Alguns, eles conseguem dizer para mim que eu tive muita coragem, que no início ele fala, cara, isso se ferrou. Alguns, né? Mas na verdade as pessoas não falam, não criticaram, não. Eu parto do princípio seguinte, para tu crescer, tu tem que sair de onde tu está, né? Então a gente está rodeado de pessoas comuns. Então é difícil tu trazer uma ideia para essas pessoas e elas entenderem, porque a maioria são comuns.
Você entende? Então, se eu estou aqui, eu quero ir para cá, e para onde eu estou querendo ir, não tem ninguém lá, essa pessoa aqui não vai entender. Ah, não. E se eu não entender isso, eu vou ficar muitas vezes aqui. nem vai contribuir. Quando eu queria montar uma academia, minha mãe não quis. Quando eu queria comprar um carro, minha mãe não quis. Quando eu queria montar uma área de evento, as pessoas à minha volta não quis. Quando eu quis vir morar em Imperatriz, ninguém quis. Quando eu quis sair do personal para ir para o consultório, ninguém quis. Quando eu falo ninguém, eu falo minha esposa também. Que acredita super em mim, mas ela sempre achou arriscado. Ou seja, cara, se tu quer ir para um lugar diferente, ainda mais uma pessoa que tem risco. E é normal, porque é uma pessoa que zela por você. Isso é tão natural. Ela não quer que você se dê. É porque existe gente que não acredita porque não quer que você dê certo. E tem gente que não acredita porque não quer que dê errado. Porque fica, pô, se der errado vai fazer mal e tal. Entendeu? É normal. Não, o que fala, né? Crescer tem que ter risco. Com É certeza. natural, vamos dizer assim, é biológico. Todo mundo vai o quê? Engateando. Quem foi que começou a andar sem nem tomar uma queda? Crescer tem dói. risco. Tu já fez um drop set de rosca bíceps? Pois é. É doloroso, moço. Não com esse teu pezinho aí, vai. Com certeza, com um crescer peso dói. maior deve doer. Sabedoria. Mas a gente não cresce por medo É mesmo. engraçado que eu tô te zoando, você tá me zoando e ele tá olhando pros dois e falando Fala assim. assim. Tem Ah, que- ele tem um Ele post físico legal de ver ele treinando lá. E tudo. Eu vejo vocês Tu treinando não! direto. Não. Eu não tô mais precisando. Você ouviu, né, rapaz? Cheguei no meu... No teu limite. Meu Foi, teu limite. limite. Bom, já que a gente falou desse negócio de treino, como que você traça esses paralelos sobre o teu processo de... Porque assim, 67? 67, é. 67 quilos para 112 não é um processo tranquilo, não é um processo fácil. Dói. Demais. Demorado. Como que você... Quais são os paralelos, quais são as lições que você tirou do bodybuilding para a tua vida como empresário, como empreendedor? A do bodybuilder é que o cara que consegue fazer o que um bodybuilder faz, tipo a disciplina, a resiliência, a organização, né? A resistência, a dor, se ele trouxer isso para a vida dele profissional, para a vida conjugal, para a vida espiritual, ele consegue passar por cima de qualquer coisa, porque é muito difícil. Eu já teve competições em que eu fazendo um cardio tão fraco, eu chorei. Tipo assim, não é porque o cara quer... Por que foi isso? Não sei. Sei que eu estava tão debilitado e fraco que eu comecei a chorar. Então, tipo assim, são coisas que não dá para explicar. Então, quem consegue passar por isso, supera qualquer coisa. E aí, depois do fisiculturismo na minha vida, eu me tornei mais organizado, mais resiliente. E eu já tive muitas lições que, tipo, eu não vou comentar Quando aqui. você fala estar fraco, a gente vai voltar para essas lições aí, pelo menos uma. Quando você fala assim, porque eu estava fraco, exemplifica, porque as pessoas assim, eu também fico fraco depois que eu treino. As pessoas, Fica não, mas não é- fica não. Eu vou explicar. Explica para ilustra isso. Tipo pra assim, eu estou com 112 quilos, né? Na federação que eu competia, eu batia um dia antes da competição 92. Então, se eu fosse competir naquela organização, eu teria que cair de 112 para 92. 20 quilos. Eu faço isso aí em 3 meses, 2 meses. Né? Quando chega perto da competição, você está com 8 ou 7 quilos acima do limite de peso. Ou seja, eu estaria com 99. 99 eu perco em 2 dias. Esses 7, 8 quilos. Em 2 dias. Fazendo o processo de desidratação e o processo de depressão de glicogênio que a gente faz na última semana. Esse processo é muito árduo e restrito, onde tu se restringe no último dia de água e nos últimos 7 dias de carboidratos. Então, tu tem que baixar sem parar de treinar. Sem parar de treinar. Que é importante. Mas Não. eu consigo fazer CDF, já fiz jejum, já. Você vem de meses de preparação, chega 7 dias antes da competição, você tem que baixar 8 quilos, e aí você faz 3 dias de carboidrato zero, baixa mais uns 2, e aí fica 5 quilos para baixar. Esses 5 você baixa nos 2 últimos dias, fazendo uma restrição de sódio, de água e ainda de carboidrato. E para completar, você faz 3 cardios ou 2 por dia, de 1 hora cada, junto com o treino.
Então, isso é um processo muito árduo que uma pessoa comum não consegue fazer sem passar mal. Eu quase chorei. Ela vai para o hospital. Agora, quem já é treinado, ela já é capacitada devido o processo, né? Já passou pelo processo adaptativo e ela já se encontra apta. Uma pessoa comum não consegue fazer. Não Você passou por esse processo fisicamente, né? Não só fisicamente, psicologicamente, Isso. principalmente. Psicologicamente. Nossa. Hoje mesmo eu recebi a mensagem, um texto, eu não vou ler porque é longo, de uma aluna, dizendo que não consegue se manter porque está com medo de competir, porque está achando ruim ficar sem se alimentar com as... Ainda tem ansiedade. Ainda tem Da isso. competição, né? A pessoa tem que fazer isso para uma competição, ou seja, ela ainda está ansiosa. Por quê? Ansiosa. Porque não é só fazer por fazer, é fazer para ser avaliado pelo que você fez. E o medo do julgamento é o que mata para quem tem uma mente fraca. Uhum. Como que você chegou a fazer esse processo, esse mesmo processo todo? Antes de você de fato competir, ou você fez a primeira vez já para competir? Já para competir. Só que a primeira vez, quando eu tinha um físico menor, o limite de peso, que era 92, eu bati 87. Entendeu? Cheguei lá, franguinho. Não, eu acho o que eu, vamos dizer assim, o que eu coloco mesmo, assim, que eu admiro, cara, a disciplina é uma coisa fora do comum. Porque disciplina não é só aquele negócio de, tenho que fazer, mas tem que fazer todo dia. Seguir aquele protocolo. Sim. Eu acho, eu tenho, faz jiu-jitsu lá, o Paulo também, que tá na... Mas eu vejo assim, eu lembro que quando eu te conheci mesmo, que foi aquele evento que a gente... Não, o Foguinho tá competindo também, não tá? Não sei. Não Competi lembro. uma vez, Foguinho, se for que faz os TikToks lá. Mas a primeira vez que eu conversei mesmo com ele foi naquele evento lá, que ele já estava próximo da competição, e ele perguntou, esse café aí tem açúcar? Eu falei, bicho... É verdade. Eu lembro. Quando a gente deu aquela palestra sobre influência, tu tava restrito. Eu falei, cara, eu já tinha... Eu não sei. Eu lembro que eu tava falando. Logo assim, eu falei, eu tenho disciplina, mas não tenho tanto assim, não. Eu olhei pra ele. Eu olhei pra ele. É o mínimo possível. É zero, né? Tipo assim, seguir o plano. Se eu achei que ele não tava gostando da palestra. Eu falei, cara, a cara dele, ele acho que ele não tá gostando. Não, eu falo assim, que é o mínimo possível que se tu não fizer, que é pensar assim, é um café ali dá quantos ml? Porque uma colher, para ter ideia, a insulina, ela tem um efeito de aumentar a camada da subcutânea, a pele. A insulina, ela é elevada. Uma colher pequena de açúcar, ela tem a capacidade de dar um pico de insulina. Então, um copo com café, tendo uma colherzinha de açúcar, ela dá um pico de insulina. Para um cara que está em um período... Tu embaça. Pode não embaçar mesmo, mas pode atrapalhar um pouquinho. E a gente trabalha com detalhe. Eu acho impressionante, porque a olho nu, quem não conhece, você pega dois atletas de ponta, é muito difícil você dizer... Tipo, por exemplo, você vai ver um vídeo agora do... Eu esqueci o nome daquele cara que tem o cabeludão, que competia muito com o Phil Heath. Sim, Kai Green. O Kai Green. Porra, botava o Phil Heath e o Kai Green lado a lado, quem não conhece, tu não consegue avaliar. Dá o troféu pros dois. Mas é no mínimo detalhe. Aí é muito complicado. A elasticidade da pele, tudo isso os caras conseguem ver. Tipo, na categoria deles é avaliado o padrão. Qual o padrão? O físico tem que ter um formato de X. Por exemplo, cintura escapular, a parte superior do X. O X desce e as pernas grandes, né? Cintura fina aqui, as pernas grandes, a parte inferior do X. Então, quanto mais o cara tiver a cintura escapular e o dorsal grande e as pernas grossas, mais ele entra no padrão. Esse é um quesito. O outro é a massa muscular, que é o tamanho. Aí depois vem a qualidade. Aí depois vem a apresentação. Aí vem a coreografia. Que é a rotina, né? A apresentação. Tem uma série de fatores. Nesse aspecto aí do fisiculturismo, a gente estava falando da questão da alimentação, do treino. Como que você prepara os teus atletas? Porque você já estudou, né, bastante, você vive isso. Como que é a preparação psicológica deles aí? Eles fazem isso? Tem acompanhamento? Não tem? Ou não. É de cada um mesmo?
O cara tem que ser resiliente. É tipo assim, eu gosto muito de psicologia. Eu até acredito que quando eu finalizar a nutrição, eu acredito que eu tenho coragem ainda e disposição para fazer psicologia. Eu gosto muito. Então eu tento muito conversar com os meus atletas sobre essa questão psicológica. O que um atleta iniciante precisa muito? Alguém que acredite nele mais do que ele mesmo. Sim. Então eu até tenho como jargão, eu acredito em você, nas minhas publicações e nos stories que eu posto. Porque quando o atleta percebe que você acredita nele, já é algo a mais para que ele consiga chegar lá. Esse é um fator. O outro é realmente ver o que o atleta tem de positivo e bater naquela tecla. Porque cobrar excessivamente de quem está iniciando é dizer para ele o seguinte: cara, isso aqui é só para quem é muito forte, se tu não for, pula fora. A chance do cara pular fora é grande. E a ideia do fisiculturismo, na minha visão, é agregar, é incluir e não selecionar. É porque ninguém é forte para o fisiculturismo. Ninguém nasce se torna pronto. forte. Ninguém nasce pronto. Não. Ainda mais a gente está falando de físico. É construído. E é engraçado porque parece muito com o tipo de análise que a gente faz nas nossas consultorias. Que é basicamente isso que tu falou do início aí, de analisar, avaliar o terreno, né? Que você deve fazer também isso com o atleta. Entender se realmente é algo que ele quer ou se é só algo passageiro. Porque, querendo ou não, a gente depende de resultado que não é a gente que constrói esse resultado. A gente vai dando caminhos para ser construído esse resultado. Então, a gente faz uma avaliação. Quando é que um cara quer uma consultoria? Porque ele viu alguém que aplicou essa consultoria e já tem um tempo de consultoria, conseguiu um resultado. Então, o cara está sempre voltado no resultado. Eu creio que pode ser que surja assim também. O cara vê lá, pô, aquele cara é bom. Pô, o Wilson, onde o Wilson chegou, quero ser assim. Só que ele tem um caminho a percorrer. Sim. E trabalhar nesse caminho que às vezes é um pouco complicado. Tentar deixar a pessoa entender que ela está num ponto e ela precisa percorrer para poder chegar realmente aonde tu está visualizando que ela pode chegar. Sim. E uma forma boa é primeiro de explicar as etapas. Tipo assim, você imagina que você quer competir. Aí eu inicio um trabalho contigo, mas já eu escolhi até a música. Aí eu não te explico. Ó, vai ser assim, nessa primeira etapa a gente vai baixar o BF, ou a gente vai aumentar a massa muscular, até tal dia, eu quero que tu dê o máximo nos teus treinos, porque o teu treino vai promover isso, isso e isso. Depois desse período a gente vai entrar na fase tal, certinho? Na tua competição, eu gosto de traçar um filme na cabeça do atleta, como vai ser no dia da competição. Ó, tu vai chegar, e aí tu vai fazer a tua pesagem. Na pesagem vai ser assim, tal. Aí tu vai pro hotel. Chegando no hotel a gente vai ter que comer. Eu explico tudo até a hora da competição no palco. Para passar um filme. Ele tem que visualizar. Para ele visualizar. Isso é muito importante. Mas agora aqui sobre a questão dos atletas. Esse aqui é o atleta estreante. Esse aqui é o atleta que já compete há tempo. O atleta estreante manda as fotos para mim. Eu falo, pô, cara, muito bom. Gostei do físico. Melhorou, viu? Melhorou isso, show de bola, cara. Pelo tempo que a gente está trabalhando, você já tem uma evolução muito bacana, ó. Parabéns aí pela disciplina, o iniciante. E se eu achar pertinente, eu falo, ó, vamos só melhorar um pouquinho aqui. O iniciante. O antigo. Pô, gigante. Tem que melhorar isso aqui, pô, tá fraco, ó. Sério mesmo. A gente tá com muito tempo. Já tem couro. Tu né? não pode mais errar isso aqui. Pô, professor, você me deixou desmotivado. Não, pô, tu já competiu 6 vezes. Parou a brincadeira. Nós não temos mais que chegar lá para ganhar experiência, não, gigante. Vamos lá. Eu posso contar contigo? Se não puder, porra, não tem como ser assim, não. É diferente. Parece que não tem ele já tem uma maturidade, né? Ou se ele não tivesse, mas ele tem conquistado nesse diálogo agora, porque chega de passar a mãozinha nas costas. Já aconteceu com vários atletas. Porque é também aquele negócio. Um cara que já competiu 6 vezes, se ele não está evoluindo, vai ter uma hora que vão perguntar, pô, quem é teu treinador? Perguntam na estreia. Quem te preparou? E eu até vi um tempo atrás, não sei se são 2 ou mês passado, mais ou menos. O tempo hoje em dia é voado, né? Eu vi tu comentando, tu tava treinando, viu um atleta lá à toa e não, bora corrigir bem aqui as posições e tudo, e eu sei que ela já compete, eu Tamires. não lembro. Tamires, lá na isso. E aí tu foi corrigindo e ela falou, pô, bacana. E ela ia pro Mister Olímpia. Então é uma pegada diferente mesmo, porque senão tu acaba espantando aquele cara que tem um interesse real. Você fala, porra, é isso tudo?
Não vou aguentar isso aqui, não. Como que você vê os talentos que tem hoje em dia aqui na região? Sim. Eu acho os talentos daqui da região diferenciado porque é o seguinte, um princípio que eu tenho de crescimento, de resiliência, algo que eu acredito muito é a pessoa que se submeteu a grandes dificuldades. Quando a gente se submete a grandes dificuldades, a gente se torna alguém mais forte. Porque a dificuldade, se não te destruir, te torna mais forte. Então, quando a gente olha para o norte e nordeste aqui, para a nossa região, nós estamos falando de um povo mais sofrido. Essa é a realidade. Né? Sem estar pejorativo, mas essa é a realidade. Então, nós somos pessoas que realmente passamos por dificuldades. Então, quando a gente chega na capital, nós temos um diferencial. Porque nós valorizamos mais, nós treinamos melhor, nós damos mais o sangue, porque nós viemos lá de baixo. E eu falo porque eu já tive contato com pessoas lá da capital, Rio de Janeiro, São Paulo, e a gente vê. Às vezes o cara é um pouco metido a playboy e tal, enfim, Instagram e tudo, e não é a mesma pegada. Então eu acredito assim, que a gente tem um material muito bom aqui. Muito mesmo. Eu vejo muito, eu consigo fazer um paralelo disso que você está falando com... Por exemplo, o Callum von Moger, não é? Von Moger, não é? O cara que era muito comparado com o Arnold. Ele ainda é muito comparado com o Arnold. Por causa da aparência física, do porte, o maluco é enorme. Ele não ganhou nenhuma Mr. Olímpia ainda. Esse eu não estou recordado o nome dele. Eu vou procurar aqui, eu te mostro, mas você deve saber quem é. E por quê? Porque ele ficou famoso muito rápido. Ele ficou famoso sem ganhar nada. Aí ele não precisa mais se matar de treinar, fazer tudo o que precisa para chegar onde ele pode, entendeu? Porque já tem esse aqui, ó. Ah, sei. Sabe quem é? Sei. Esse cara, se você comparar ele com o Arnold de novo, parecido, é igualzinho. Ele parece mais com o Arnold do que o filho do Arnold. Só que é um cara que, assim, teve rompeu o bíceps fazendo brincadeira na academia. Então, assim, ficou muito celebridade e pouco atleta, entendeu? Não tô dizendo que ele não é capaz, mas ele perdeu esse sangue no olho que você está falando. E esse sangue no olho, eu acho que o cara tem e ele não perde quando cada anilha ali para ele é um prato de comida, entendeu? Então ele vai para cima mesmo. Eu acho que isso é importante, por isso que eu perguntei. A hipertrofia é o seguinte, a gente está falando de crescimento, a gente está falando de hipertrofia. Quando a gente fala de hipertrofia e crescimento, a gente está falando não só da parte física de um atleta, mas até do profissional, do empresarial. O que é hipertrofia? Tem dois tipos. A biológica, que é o crescimento de uma criança, por exemplo, já é pré-estabelecida, aquilo vai acontecer. E tem a patológica, que é a que a gente força no treinamento. É uma hipertrofia patológica. O que é isso? Nós promovemos a tensão no músculo através da musculação. Aquilo gera uma inflamação acima do que foi gerado nos treinos anteriores. O corpo vê aquilo como agressão e quando alguma agressão tenta invadir o nosso corpo, o que ele faz? Ele tenta se adaptar, ele tenta combater aquilo. Aí o corpo inteligentemente manda células de defesa para aquele músculo lesionado, microlesionado, e aí promove toda a liberação de hormônios, todos os mecanismos, e aí faz o que? A hipertrofia, fortalece, se torna mais forte. Ou seja, se tu não fizer sempre algo a mais, não vai ter hipertrofia só porque tu quer. Se tu sempre agacha com 10 quilos no agachamento, não vai ter hipertrofia só porque tu quer. Se tu não fizer algo além do que tu fez anterior para o teu corpo perceber que houve uma tensão a mais, uma inflamação, que os sinais cardinais da inflamação é dor, rubor, calor, e perca de função. Então, se o teu músculo não tiver uma microlesão ao ponto de gerar a falha, né? Ao ponto de gerar esses mecanismos, essas características, não vai rolar hipertrofia. Entendeu, Vinícius? Não é. Vou parar com esse negócio. Eu vou sofrer bullying aqui hoje. O Vinícius, ele riu do que eu falei, né? Aí ele entendeu, né? Os caras tá perguntando pra mim por quê. O cara tá me tirando, velho. Ele engoliu um sorriso ligeiro. Não, mas eu acho isso interessante porque as pessoas têm essa concepção de que quando vão pra academia, tipo, suei e treinei. Não. Tá valendo, né? Tá pago. Hashtag tá pago. Bicho, eu acho que você tem que partir do princípio seguinte. Se tá pago é porque tá devendo. Para de dever, vai na frente.
Entendeu? Faz mais. Ou então é aquela não, é só a primeira semana que tem a dorzinha. Então não tá malhando, não. Tem que ser Isso direto, depende constante. Depende do objetivo. Você tá motivando o Rafael pra caramba, que voltou a treinar essa semana. Ele tá super Mas empolgado. é verdade, cara, é verdade. Ele é ainda tá verdade. dolorido. E aí essa comparação que tu fez do cara aí que deu uma estagnada em relação ao Arnold, isso tem totalmente verdade. Entendeu? Porque as redes sociais hoje, elas atrapalham. E muito. Então, se o cara não se der conta disso e fizer treino fofo, não vai rolar. E olha que eu chamo muita gente de fofo. Já deve ter visto nas minhas redes sociais. E aí, fofa, beleza e tal. Mas na hora de treinar, tem que treinar. Não tem fofura no treino. Não, mas é bem isso daí também, se não estiver buscando fazer a mais, o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Isso vale para tudo na vida. Para tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está estudando nutrição e você conhece de nutrição porque você vive a nutrição aplicada, né? Eu acho engraçado. E eu tenho às vezes que eu já fui nutricionista, que aí eu pergunto, né? Não, mas você é nutricionista esportivo? O cara, sou. Aí eu olho pro cara, eu falo assim, bicho, eu der um tapa. Eu penso, né? Se eu der um tapa na tua cara, tu não me alcança dando a volta no quarteirão. Só no interior, tu pensa. Eu penso pra mim. Mas por quê? Porque eu vejo que o cara não tem vivência daquilo. Né? E eu gosto de perguntar as coisas para quem tem vivência. Quais seriam... Eu sei que açúcar ele é um vilão muito grande de qualquer dia. Independente de você estar fazendo uma dieta restrita ou não, o açúcar é um vilão. Né? E eu queria que você elaborasse um pouco, além do... Se você quiser falar um pouquinho do açúcar ou alguma outra coisa, porque isso na verdade eu já estou pedindo para mim. Né? O Zé do açúcar. Ajuda a gente, pô. Vamos lá. Gente, é tu. Vamos lá. Quem é que come doce todo dia depois do almoço? Ei. Vinícius. É tu, porque eu tô no shape, né? Tu é doido, tá tu no te shape. ouvindo. Ah, entendi. A gente quer ser um balão. Vamos falar sobre... primeiramente, para vocês que gostam de sair da dieta. Eu vou dizer para vocês podem sair da dieta. E eu vou explicar por quê. Hoje a gente está sendo patrocinado pela Kingsburger. Poxa, vai vir, vai? Vai, tá chegando. Bacana. E você vai ver, o Ruben, o dono da Kingsburger, ele deve vir entregar. Você vai ver que ele também tá no shape de hambúrguer. Patrocínio. Ganhamos e perdemos. Não, mas aí é que tá. Eu, assim, só vou fazer uma observação. Eu perguntei pro Wilson se ele tava com restrição de dieta. Eu tenho uma concepção, pra mim, que é o seguinte. Eu gosto de comer. Né? Dependendo... tu também gosta. Ninguém chega a 112 sem gostar. Não é só porque precisa se alimentar. Mas assim, eu não gosto de você viver aquele negócio... Comida é um prazer. Se você souber usar o momento certo para você ter esse prazer, beleza. O que você não pode é ser movido pelo prazer. Porque senão todo dia tu vai comer pizza e hambúrguer. Né? Agora, se você souber fazer... Eu sigo o Dwayne Johnson, quando ele posta o day off dele, caraca, maluco, 18 panquecas com mel, pasta de amendoim, cookies e não sei o quê. Só que, fora disso, o cara é muito disciplinado. Né? Mas fala aí. O nosso corpo, ele tem como fonte de energia as reservas de glicogênio. Eu vou para as pessoas entenderem a reserva de glicogênio, essa aqui, né? E os triglicerídeos, as gorduras, tecido adiposo. Sim. Aí, quando você come os carboidratos e as gorduras, elas vêm primeiro para as reservas de glicogênio, aqui. Quando tu começa a seguir um plano alimentar, e tu começa a treinar, o teu corpo usa na atividade física, principalmente na musculação, o glicogênio como fonte de energia. Isso aqui, ó. Aí ele vai esvaziando as reservas de glicogênio. Quando tu se mantém uma dieta comendo um pouco menos do que tu precisa. Quando tu esvazia essas reservas de glicogênio de forma considerável, vamos imaginar que esse copo já está pela metade, né? Você pode comer um hambúrguer tranquilamente. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai restabelecer um pouco essas reservas. Não vai vir gordura para o tecido adiposo. Não vai vir. Agora, quando você come um hambúrguer num dia e no outro dia mais um outro hambúrguer, no terceiro dia um outro hambúrguer, por exemplo, você enche as reservas de glicogênio e o próximo estoque
é a gordura, tecido adiposo. Aí vem para cá. Por esse motivo que o atleta, por exemplo, uma semana antes da competição, se eu comer 3 pizzas, eu não vou engordar nada. Porque essas reservas estão assim, ó. Elas estão vazias, entendeu? Então, a cada 100 gramas de músculo, o corpo, a cada 100 gramas de músculo, ele consegue colocar dentro dela 2 gramas de glicogênio. Ou seja, para cada 100 gramas de músculo do meu corpo, eu consigo armazenar 2 gramas de glicogênio. Só que quando meus músculos estão depletados em uma dieta restrita, como por exemplo uma semana antes da competição, eu em vez de conseguir colocar dentro de 100 gramas de músculo só 2 gramas de glicogênio, eu consigo colocar até 4, o dobro. Então eu posso comer ali um dia inteiro, não vai acontecer nada. E aí vocês que estão assistindo, se você se mantém na dieta 6, 7, 10 dias, na dieta mesmo, você pode comer uma refeição livre tranquilamente. Mas para isso precisa treinar. E não pode ser o treino fofo. Não pode ser o treino fofo. Quais seriam os principais vilões do resultado, né, que você tem com os seus atletas? Agora é a outra parte. Vou deixar o atleta de lado e vou falar para as pessoas comuns. Por exemplo, emagrecimento, que é o que mais as pessoas querem. O primeiro vilão do emagrecimento são as açúcares, os carboidratos simples. Por quê? Quando tu consome um alimento que te dá nutrição, que te dá açúcar na corrente sanguínea de forma rápida, você dá logo um pico de insulina. Entendeu? Picos de insulina para quem quer emagrecer é ruim. Porque de um lado a gente tem a insulina, que é um hormônio inflamatório. Quando a insulina está alta, você tem mais açúcar na corrente sanguínea, né? Você consegue alimentar mais fungos e bactérias com mais facilidade, se você tiver com nível de insulina mais elevado. Por isso que pessoas diabéticas, elas têm problemas quando se cortam, quando têm enfermidades, com mais facilidade. Porque está um ambiente muito propício para a propagação desses fungos e bactérias. Então, nível de insulina elevado é ruim para o emagrecimento, porque quando a insulina está alta, hormônios contrarregulatórios estão baixos. Quais são esses hormônios? HGH, GF1, glucagon, cortisol, adrenalina. Esses hormônios auxiliam no emagrecimento. Então, insulina alta, esses hormônios estão baixos. E aí tu fica o quê? Sonolento. Por isso que quando você come um hambúrguer, uma comida gordurosa, uma comida calórica, você fica o quê? Um pouco sonolento. A insulina é liberada e baixa o teu nível de açúcar na corrente sanguínea e armazena tudo dentro da célula. Entendi. Show. Então, a primeira dica para a galera é não comer alimentos de cadeia simples. Comer alimentos integrais. Por isso que a galera fala tanto do frango com batata doce, né? Batata doce não é simples. As proteínas não conseguem causar os picos de insulina, mas os carboidratos sim. Então, a batata doce é integral, macaxeira é integral, macarrão integral, arroz integral, enfim, aveia, fibra. Esses alimentos não dão pico de insulina, são ótimos para emagrecimento. Então, se você, por exemplo, quer emagrecer, só tira o arroz comum e coloca integral. Só isso. Já dá resultado. Já dá resultado. Outra dica, não coma carboidrato pela manhã ao acordar e nem coma carboidrato antes de dormir. Aquelas 3 talhadas de cuscuz de arroz. Não é legal para quem quer emagrecer. E o bolo preto? Agora, isso não quer dizer que uma pessoa não consiga emagrecer comendo. Agora, que claro, que acordou, né? O que você precisa quando acorda? Você precisa que os hormônios adrenérgicos estejam sendo liberados para você ter disposição para o dia a dia. Aí se você coloca um cafezão da manhã rico em carboidrato, aí você, em vez de ficar em todo o pico, você fica mais lento. Faz um teste, por exemplo, acordou, para quem, não para pessoas sedentárias, mas para quem já pratica atividade física, e faça um cardio em jejum e vai para o teu dia. O dia flui de outra forma. É engraçado que eu fiz, há um tempo atrás, eu descobri isso sem querer, né? Eu estava fazendo o jejum por um outro motivo. E aí eu descobri que quando eu estava fazendo esse jejum, até a minha capacidade cognitiva estava melhor, eu estava mais atento. Muito mais, tu fica muito mais ativo. Mais... E aí eu falei assim, será que eu estou agitado assim porque eu estou com fome? Mas não é, porque eu acho que eu estava menos intoxicado. Oi? Deixa eu comer aqui 8 paçoquinhas. Aí eu comi 8 paçoquinhas. Mas aí, paçoca é um truque que eu aprendi para hipertrofia. A paçoca tem que ser aquela redondinha e 18 jujuba roxa.
Mas e aí eu descobri, depois foram me dizer que essa ausência do açúcar, né, ele tinha esse efeito no organismo. A questão é que o prazer imediato pega muita pessoa, né? É o prazer imediato. E eu sempre falo o seguinte, ou você vai ser o sujeito ou o objeto diante da comida. Perfeito. Eu nunca tinha... Anota essa aí. Anota essa aí. Mas objeto. Tipo assim, eu gosto de comer uma série de coisas. Eu gosto. Né? Eu como no dia que eu quero. Porque se eu comer porque ela quis que eu comesse ela, ou seja, um belo dia tu chega na tua casa, chega tarde, daqui a pouco, aí tu abre a geladeira, aí tem lá diz uma comida que tu gosta de comer. Pô, eu gosto de comer hambúrguer, eu gosto de comer lasanha. Hambúrguer. Aí tu abriu lá e tu vê um hambúrguer. Aí tu olha pro hambúrguer, aí o hambúrguer olha pra ti, aí tu fala assim, pô, velho, eu treinei tão bem hoje e tal. Aí tu... eu mereço. É sexta-feira, né? Essa onda do merecimento aí. São duas coisas que ferram você. Primeiro é a onda do merecimento. E aquela, eu não sou atleta. Ferra, cara. Eu tô ganhando dinheiro pra isso. Ele foi no joelho direito, depois ele foi no esquerdo. Agora ele quebrou tudo. Aí tu olha, ele te olha, ele te olha, aí tu... Dia do lixo. Ou seja, 1-0 pro hambúrguer. 1-0 pro hambúrguer. É 1-0, ele ganhou de ti. Ou seja, tu poderia, por exemplo, eu vou treinar mais 3 dias muito forte e depois eu vou comer esse hambúrguer. Eu vou comer 2. Aí seria massa se tu conseguisse, né? Tu conseguiu criar a situação, tu conseguiu ser a autoridade, tu conseguiu ter a... Entendeu? É interessante isso aí, porque você não precisa focar no eu nunca mais vou comer hambúrguer. Não. Tipo, na hora você fala assim, não, hoje eu não vou. Aí depois, tipo, não, eu vou ficar 3 dias sem. Aí eu vou cortar o açúcar do café, ou vou cortar a fritura. E aí você vai de pouquinho em pouquinho, quando você soma tudo, você fala, caraca, eu tô disciplinado. Sim. O lance de cortar as coisas não vai rolar. Pessoal, vocês que estão assistindo, acostumado a beber cerveja? Não corte a cerveja. Tá acostumado a comer picanha? Não corte a picanha. Se você tem um estilo de vida totalmente... Fala, Deus! Se você tem um estilo de vida totalmente desregrado, eu tô falando sério, Sim. Melhora o nível dos seus treinos e treine todos os dias. Só isso já vai te dar um resultado. Quer melhorar um pouco mais? Diminua a cerveja. Diminua a picanha. Saiba usar aqui. Saiba usar. Não acha só um vilão, não é só um vilão. Né? Não é. Porque o que acontece quando tu cortar? Imagine que tu coma 2 vezes na semana 500 gramas de picanha com 10 cervejas ao todo, na semana. Né? Além disso, um hambúrguer, uma pizza, uma Coca-Cola. E aí de um dia para a noite, o teu corpo já está acostumado, tu tira tudo. Ah, cara, é uma diferença. A cabeça e o corpo vai sentir uma pancada muito grande. E aí tu consegue se manter, tá empolgado, foi lá no nutricionista, conseguindo seguir a dieta 2 dias, 3, 5, 10, 15 dias, 20 dias, tu já teve várias renúncias, porque as pessoas te chamaram para fazer alguma coisa e tu não foi. E aí um certo dia tu vê que tu não consegue vencer aquele plano alimentar e tu fala assim, cara, essa vida não é para mim não. Tu passou 2 meses restritos, perdeu 18 quilos. O teu corpo tá só assim. No dia que esse miserável parar, eu vou armazenar tudo. Ele me fez passar fome de uma hora para outra aqui, restringiu tudo que eu estava acostumado, mas na hora que ele voltar, eu vou segurar todas as calorias aqui e ele não vai mais perder não, porque senão, se continuar nesse ritmo, nós vamos se acabar. E aí quando tu começa a comer, meu amigo, aí volta tudo com força total. E é por isso que as pessoas falam... o efeito sanfona. Isso mesmo. Então assim, o lance é ter constância. Tu não vai ricar do dia para a noite fazendo os teus podcasts. É o quê? Constância. Sim. Não, isso até para comparar. É o que a gente fala na gestão. Não é você... eu vou investir tanto, não sei... Pô, ao invés de você investir 5 mil reais num negócio, dilui isso e faça com constância. Cria o hábito. Né? Que aí você vai ter... Você não precisa de um mega resultado e depois não ter mais nada. Porque você não vai morrer. Vamos partir... A gente tem que se preparar para trabalhar o máximo que a gente pode hoje, mas para colher frutos durante muito tempo. Então, você não precisa fazer, não, fazer tudo agora. Cara, calma, faz planejado, faz com constância. Sim. A gente fala muito sobre essa questão porque as pessoas querem um resultado imediato. E ele não é o imediato, ele não se sustenta.
Não sustenta. Não te sustenta. Você chegar assim, vou malhar agora. Aí o cara chega na academia, ele quer treinar tudo, fazer 1 hora de cardio. Pô, tu acabou de começar. Calma. Entendeu? Faz regrado. Não, e é interessante que eu ia falar assim, vamos dizer que seja uma pessoa, vou dar exemplo da minha idade, aí sou 34 anos, aí comecei, 2 meses fiz a dieta, 3 meses, aí pô, não deu certo a dieta. Pô, e os 33 anos e 9 meses pra trás que tu acostumou teu corpo, Isso mesmo. como é que tu vai se comparar a isso? Eu tenho uns amigos que falaram que no tempo que a gente bebia era assim, né? Não, mas se quiser emagrecer, eu só paro de beber aqui, cerveja. Eu falei, bicho, isso é onda, moço. Eu tô quase 2 anos sem beber. Continuo no mesmo peso, isso não é milagre, não. Então, é uma parte, não é um vilão, não é. Eu acho que é esse conjunto. E ter essa disciplina que é importante. Eu acho interessante essa questão, porque você está falando, né, para pessoas comuns, né? Sim. E você não está falando em mega sacrifícios, Não. nada disso. Na verdade, Só está até assim, fácil, né? Tá até fácil. Emagrecer tomando cerveja. Não é nem questão de... E você nem entrou no sacrifício, porque eu acho que quando você entra no sacrifício mesmo, o sacrifício vai doer mesmo. Né? Pô, você abrir mão de tomar 10 cervejas por semana, você não está fazendo um sacrifício de fato. Né? Você está só regulando a tua alimentação, a tua saúde. Isso. Você está focando mais na qualidade de vida. Na questão dos teus atletas, como que é esse acompanhamento aí qual é a parte mais crítica? Não estou falando nem porque essa parte final é brutal. Né? É brutal. Mas de criar o hábito. Porque tem que se criar um hábito, né, primeiro. Para ele, do início mesmo. Tu falou que vai focar, tu é focado nos que estão iniciando. Ó, se eu perguntar para vocês dois, por que tu não consegue seguir uma dieta? Tu consegue me dizer? Um exemplo. Por que tu não consegue seguir a dieta? Isso é porque eu gosto de comer isso, ou então, enfim. Por que seria? Vocês conseguem me dizer? É porque eu consigo. Eu Consegue. trato a comida como um prêmio. Certo. Pra mim, no meu caso, né? Eu ia dar sempre a desculpa. Não, porque tem sempre ali, tem que ir um almoço de um amigo, alguma coisa do tipo. Qual é o diferencial do atleta? O atleta ele está disposto a dar o 100%. E, cara, não dá para não ter resultado dando 100%. Entendeu? Então, você não segue a dieta é porque você não tem resultado. O resultado é a melhor motivação que tu pode ter. Quando tu segue um plano que tu sente resultado, a única coisa que tu quer é saber qual será o próximo passo. Agora imagine eu uso você como exemplo para contextualizar melhor. Sim. Imagine você com o seu trabalho de consultor empresarial que não tem resultados. Até quando tu conseguiria fazer isso sem resultados? Eu acho que não conseguiria muito tempo. Existe um limite de gente que se engana. Então as pessoas não são fracas por não conseguir se manter no plano. As pessoas não se mantêm no plano porque elas não têm resultados. Porque quando se tem resultado, você consegue se manter. Entendi. E uma outra coisa, as pessoas não conseguem ter resultado não é por falta de um bom plano também. É por falta de motivação. E a motivação está ligada diretamente ao resultado que tu tem. Eu acho interessante você falar isso, porque a gente, por exemplo, quando a gente fala de motivação... Olha a nossa olha aí! Olha a nossa motivação chegando. Vem, King! Tá gravando, mas pode entrar, não tem problema não. Olha aí. Aqui assim a gente recebe ao vivo. Tô gostando. Veio trazer... Esse hambúrguer é de soja? Não? Não é integral? Não. Mas é bom? Aí eu vou esperar a resposta de você. Pessoal, a gente tá recebendo aqui o... A gente tá King's chegando... Burger. Cadê? Não, agora tá no... falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Sunbright, que deixa a gente bonito desse jeito. Tenta. Eles são esforçados. É o que é? Salão? É barbearia, eu tô precisando da barbearia, eu vou lá. Então. Cara, pode ir lá, sério. pode ir lá. Que faça a gente vai falar fazer, que te indicou. Eu gosto muito do tratamento deles lá, porque eles entendem exatamente o que a gente quer. Então, isso que ele... Olha aí, King's Burger. Excelente. Bicho, se vocês estivessem sentindo esse cheiro. Depois você faz alguma história aí, viu? Vem, moço, pode aparecer na frente da câmera, não tem problema não. Gente, a gente teve uma segunda.
Interrupção de novo. Gente, voltamos! Acabou o recreio. Valendo, acabou o recreio. Agora. Acabou a hora da merenda. Agora. A gente... Cara, mas tava muito bom. De verdade, ó. Vocês estão assistindo Kings Burger. A gente vai botar o Instagram deles e dos nossos patrocinadores também. Dos outros patrocinadores. Mas tava muito bom o sanduíche. Show de Tava bola. top. E... A gente estava falando, bom, já que a gente parou para comer um hambúrguer, a gente estava falando justamente dessa questão da dieta, do dia do lixo. Praticamente. É porque o hambúrguer que deixa a gente sofrer? meio letárgico. A questão da constância, né? Você manter a constância e você se permitir, no momento certo, fazer algumas coisas. Isso me lembrou uma outra coisa. Quando a gente está nessa sequência de treino, por exemplo, eu já tive fases que eu gostava de treinar de domingo a domingo, né? Inclusive teve uma academia que abriu aqui em Imperatriz, que, se eu não me engano, ela foi a primeira que eu lembro que abria de domingo a domingo. Cara, eu adorava ir lá domingo. Só que domingo você tem que ter a questão do descanso também, né? Como que é a diferença da periodização de um atleta iniciante de um atleta iniciante, não, né? De um iniciante para um atleta. Iniciante, você fala quem vai competir. Não. Uma pessoa comum. Comum. A primeira premissa, assim, a primeira regra que eu tenho é de que não se periodiza treino para pessoas comuns. Por quê? Uma pessoa comum não consegue treinar com uma intensidade objetiva. Como é que a gente objetiva o nível de treino de uma pessoa? Vamos lá. Como é que a gente mede quanto a pessoa deu de gás naquele treino, se tratando de uma pessoa comum, que ainda tem como princípios básicos execução, postura, coordenação motora, em fase de aprendizagem? Não dá. A gente até faz alguma coisa para organizar e planejar o treino. Agora, periodização, né? Eu acredito que não dá para fazer com um iniciante, pessoas comuns. Entendi. Agora, do atleta, uma regra para mim é que a cada 2 treinos muito intensos, um treino intenso ou leve. Não treinar dando tudo de si todos os dias. Isso principalmente na fase de ganhos. Porque na fase de ganhos você está comendo muito, então você tem uma predisposição, você tem uma capacidade, você tem energia suficiente para realmente arrebentar seu músculo. O que não é possível quando você está em restrição. Quando você está restrito, você pode falar para o atleta, dê tudo, dê o máximo. Por mais que ele dê o máximo, ele não consegue fazer o que ele faria comendo muito. Então, na fase de definição, o atleta poderia treinar todos os dias muito bem. Até porque um dos princípios na fase de definição é aumentar o volume de treinamento. Então, dar um dia de descanso nessa fase não seria tão inteligente. Tá dando para entender? Entendi. Tá, tô Então, na fase de definição, treine todo dia, treine forte, porque come pouco e você, entre aspas, não consegue desgastar tanta musculatura. Já na fase de off, é muito importante o descanso, porque é mais ainda uma fase para aumento da massa muscular. E para aumentar a massa muscular, o descanso é muito importante. Mas aí o cara treinando, quando ele está em off, ele está treinando mais pesado. Mais pesado. Então o cansaço dele também é maior, né? Tipo, o 100% do off é diferente do 100% do... Muito diferente. É muito diferente. Eu tava pensando aqui dessa questão de periodização. Tem até que escolher os campeonatos. Ou a própria organização dos campeonatos já se baseia nisso. Porque tu tinha falado quantos meses, mais ou menos, que fica o período de... Pô, agora eu vou competir, tem a data. Qual é o meu limite para começar a ir me adaptando para chegar nessa semana? 3 meses, você falou? Não, 3 meses é para perder 20 quilos. Pois é, porque aí já vai chegar na competição, né? Sim. Mas assim, esse ano eu já comecei a me preparar para ganhar peso. Para no ano que vem, ainda até o mês 2, continuar ganhando peso e depois disso aí, para competir em junho, começar a melhorar a qualidade. Ele falou, tendo como ponto de partida o peso dele atual. Só que, na verdade, quando ele vai competir, você ganha mais peso, né? Para depois cortar mais. Isso, é assim. Porque ele precisa do volume também. É assim. Para vocês entenderem, o fisiculturismo ele é baseado em duas etapas. Etapas... A grosso modo, macro. Bulking e cutting.
Booking, o ganho de massa muscular. E o cut, que é o pré-contest. O pré-contest, ele vale basicamente as últimas 12 ou 8 semanas de preparação. Nessa fase, qual é o objetivo? Melhorar a qualidade muscular. É claro que ninguém quer perder músculo, mas o objetivo é melhorar a qualidade muscular. O objetivo primário da fase de pré-contest é essa. Já no off, qual é o objetivo? Ganho de massa muscular. E nessa fase aqui come-se mais e treina mais forte. Só que se não houver descanso, não tem a regeneração suficiente. E se essa regeneração não acontecer suficiente nessa fase, entre aspas, não é um mal tão grande, porque o objetivo não é o crescimento. Entendi. É o catabolismo. Mas claro que a gente não quer catabolizar a massa muscular, mas só para vocês entenderem. Não, essa parte eu entendi. Se ele quiser competir com 50 de bíceps, ele tem que chegar a uns 53, Isso, 54. a gente tem que aumentar. Tem que Não, aumentar. porque eu fico Pra pensando quando mais cortar- assim, em relação a um cara como... Se eu fosse viver só do fisiculturismo, por exemplo, eu teria que me programar bem, porque, vamos dizer, num ano eu conseguiria competir... 3 vezes. 3 vezes. 3 É vezes. mais ou menos isso que eu queria 3 vezes. chegar. Entendi. Porque tem a parte de... Você teria 3 picos físicos, né? Isso, num ano. se fizer um trabalho bem feito, inteligente, desde o uso de AS até o uso de estimulantes, cafeína, efedrina, coisas que são utilizadas na fase de definição, até a parte de treinamento. É porque eu penso nisso assim, porque a gente estava falando, tu falou, faz todas as etapas para os iniciantes, para eles entenderem, né? O que leva, pelo menos na minha concepção, não sei, você trabalha com mais, não sei o que leva tanto, mas assim, na minha concepção, eu vi uma competição, eu quero competir. Então o cara tem que ter noção que ele não vai, né, como se fosse um campeonato brasileiro que é quarta e final de semana, ele vai estar competindo. Ele vai ter que seguir essa programação, né? Esse planejamento, e vão ter as competições certas. Ele não vai estar competindo o tempo todo. Não. Né? Quando o atleta quer estrear, antigamente eu colocava ele na competição mais próxima. Hoje não. Eu tenho vários atletas que estão em preparação para competir o ano que vem. Se esse atleta disser para mim que é muito tempo, ele vai ter que procurar outro treinador. Porque a tendência é que a gente aperfeiçoe e aprenda mais. Então eu tenho aprendido muito que preparação curta não traz retorno, né? Retorno a longo prazo. Perfeito. E aí hoje eu faço o quê? Olha, é o seguinte, vamos organizar para o ano que vem a gente fazer 2 competições no ano para o iniciante. Só que eu sei que o iniciante, ele ainda não tem essa base. Ele está naquela ansiedade da competição em si, né? A galera hoje, ela está mais preocupada em ficar forte, olha só, do que em ganhar dinheiro para se manter forte. Então é quase 100% dos iniciantes, eles competem e somem do mapa. Por quê? Porque eles não têm dinheiro para se manter forte. Porque se manter forte é caro. Sim. E por isso que eu criei o projeto Bodybuilder de Sucesso. E é por isso que eu não vou competir esse ano. Por quê? Porque não é um tiro de 100 metros. É uma maratona. Perfeito. E se o cara não entender que ele precisa ter uma base financeira, ele precisa ter um estilo de vida, ele precisa ter tempo para aquilo, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai, faz uma competição, ganha um troféu, volta para casa, o pessoal tira foto, ele tem aqueles dias de fama, acabou. Pronto. Eu achei interessante isso, porque nas tuas redes sociais você sempre aborda o bodybuilder de sucesso. Sim. Você se tornou uma marca tua. Sim. Né? E eu acho interessante isso por quê? Porque você mudou a ótica sobre o que é um bodybuilder. Bodybuilder não é só um marombeiro. Não. É um cara que transformou. São termos pejorativos para quem vive disso. Para quem vive, leva muito sim. Tem inúmeros termos. O marombeiro, o pescoçudo, um monte de coisa. Bombado. O bombado. Mas assim, o bodybuilder de sucesso mesmo é um cara que conseguiu mudar a vida dele, entendendo os aspectos disciplinares do treino. Ele tirou, que era onde eu ia chegar agora, que a gente está falando sobre periodização, sobre planejamento para as competições, e aí as pessoas talvez, mas o que isso tem a ver? Cara, você tem que trazer esse tipo de planejamento para tua empresa. E você tem que seguir o que está planejado. Né? As pessoas, qual é o paralelo que isso tem com gestão? A gente estava conversando com o Sérgio, da Purinutri,
ele falou sobre um planejamento de 10 anos que ele fez. E esse planejamento de 10 anos fez com que ele... Passou 90 dias planejando. Ele passou 90 dias planejando para depois, quando aparecem determinadas oportunidades, ele dizer não. Por quê? Porque não faz parte do planejamento. Ele está focado. E um atleta vive a mesma coisa. Como é que ele vai chegar? Se ele sabe que ele vai competir 2 vezes no ano que vem, né? 2022 ele vai competir 2 vezes. Então, como que ele vai se preparar para a iniciação dele? Tipo, digamos que o processo dure 5 meses e aí no 6º mês ele vai competir. Ele tem que ele não pode chegar no primeiro mês um lixo. Ele tem que estar bem. E aí começar a preparação, aí fazer o processo todo, compete. Aí depois começa de novo, diminuir a carga, se ele não tiver isso na cabeça dele, que eu achei interessante, você falou da visualização, né? Você descreve até o dia da prova, até o dia da competição. Se aquilo não tiver claro na cabeça dele, ele desanima rápido, ele perde foco. O que faz tu se manter adiante, por exemplo, no teu gorila, é o quê? É o teu propósito final, o teu objetivo. Quando tu pensa assim, onde tu quer chegar, aí tu, cara, para me chegar lá eu preciso fazer isso. Aí tu corre e faz. Cara, para me chegar aqui eu preciso fazer. Então, quando tu explica para o atleta o que tu quer e o que tu quer para ele e o que ele precisa fazer, que é 2 coisas distintas, o que ele quer e o que ele precisa. Tu tem que deixar claro. Excelente. Aí quando tu deixa claro, aí o cara faz de outra maneira. Professor, por que eu estou tomando isso? Aí eu taco lá um áudio de 2 minutos e explico. Aí o cara, professor, o senhor tá certo. É diferente, entendeu? Eu tenho um atleta que começou há 9 meses atrás. O cara era fanzaço. Em todas as palestras que eu já fiz, foram 4, em todas ele estava lá, como espectador. Quando foi na última, ele falou que era um sonho entrar pro time. Foi lá e tal, ele entrou pro time. O cara era um rato, sabe? Franzino. Praticava atletismo. E a gente iniciou e o cara ganhou, sabe quantos quilos em 8 meses? 25. Caraca, que isso? Ele ganhou 25 quilos e ficou com a maior qualidade do que ele estava antes. E aí esse menino conquistou título em todas as competições. 4 títulos, 3 títulos em 3 competições. Quando foi 1 mês antes da última, que era a 4ª do Campeonato Brasileiro, eu entrei em contato, fiz uma chamada de vídeo e falei: como é que tá teu sono? Professor, eu estou um pouco dormindo acima, não estou tão bem. E a disposição para o dia eu estou um pouco cansado. E o treino, professor, estou treinando, mas estou sem. Pois é, era tudo que eu precisava saber. Você não vai competir no Brasileiro, está cansado, o corpo não aguenta mais. A gente precisa descansar. Professor, eu já comprei as passagens, estava empolgado. Aí eu falei, cara, é o seguinte, a gente vai fazer assim, 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 mas o físico não consegue evoluir. A gente foi para o Brasileiro e ficou top 2. Conseguiu apresentar um físico bom, porque realmente o garoto é diferenciado. Inclusive, eu vou até pedir para vocês mostrarem a imagem, dá para mim passar para ti, aí vocês mostram aqui, para a galera ver. Ele encaixa. E qual aí, é o nome dele? Marco. E aí, vai ser campeão ainda. E aí, o Marco foi top 2 no Brasil e queria ir agora para o Sul-Americano na Argentina. Eu cheguei e falei, acabou, parou. Chega, parou. Né? Por quê? Não vou falar agora do Marcos, eu vou falar de todos os atletas. A vida financeira fica um lixo. A vida conjugal fica ruim. Por quê? O fisiculturismo precisa de quê? 100%. Se tu der 100% no fisiculturismo, e o tempo para o filho? E o tempo para a esposa? E o tempo profissional? Não tem jeito. E eu sei que a competição por si só não vai levar ele para o topo. Então eu chego e falo, cara, agora vamos usar esse tempo para cuidar mais da tua saúde, fazer vários exames, ver como tu está, ganhar dinheiro, se fortalecer, aí ano que vem tu chega com tudo. E ele, obediente como é, falou, fechou, professor. Então é mais ou menos isso. Agora sim, claro que existe muitos treinadores bons no país. Nem todos têm essa preocupação. Outra atleta minha, Luciana, começou a treinar com 45 anos de idade. Começou a competir com 47 comigo. Conquistou, numa competição em Belém do Pará, conquistou todos os títulos que ela podia. Está vivendo uma fase absurda. Quando é por último, agora foi para o Brasileiro, ficou em 4º lugar. Foi 4º ou foi 3º. E aí ela queria competir também. E eu falei assim, parou. Vamos cuidar da tua vida financeira.
Porque quando eu falo para o atleta, compra isso, o atleta fala, professor, não vou conseguir, porque tal. Por mais que ele não entenda, eu já sei que o financeiro está pesando. Mas a vontade de competir é tão grande que ele está disposto a passar o cartão, se for o caso, para comprar, sabe? E continuar. Aí eu não quero, porque eu sei que eu vou estar adiando um fracasso. E assim, eu acho muito, muito importante ter essa visão, mas é um negócio que sacrificante também para você, porque tem gente que fala assim, pô, o cara fica me restringindo, vai pensar, pô, o cara fica me podando, me restringindo, eu quero, não sei o que, depois eu resolvo o resto, e aí o cara, isso daí vai ter um impacto no futuro da vida dele. Né? Negativo, se ele ficar, passa o cartão, pega emprestado, pega não sei o que, ele pode até ser um bodybuilder, pode até conquistar o primeiro lugar, mas talvez ele não seja, no longo prazo ele não vai ser de sucesso. Sim. Entendeu? Eu outro dia eu tava conversando, quando eu falei contigo, depois eu tava conversando com o Vinícius, e eu uso esse exemplo, né, no caso, o Ronnie Coleman. O Ronnie Coleman é um absurdo. O que ele fez na carreira dele é incontestável. Mas, pô, será que o jeito que ele está vivendo agora vale? Tipo, será que o troféu compensa ter um troféu na prateleira e tá andando de muleta? É pesado. Eu assisti o documentário dele e falei, pô, cara, isso não é jeito do cara viver, ele não consegue ficar em pé, entendeu? Sim. Fez história, beleza, mas a que custo? Sim. Se prejudicou. Uma coisa que eu aprendi muito, muito mesmo nesses últimos anos foi duas. Primeira, qual o papel do líder? Qual o papel do líder? Instruir, né? Orientar, incentivar e, por último, cobrar. Eu penso que é assim. Porque às vezes tu cobra antes de a pessoa estar preparada. Primeiro tem que haver um condicionamento. Entendeu? Eu aprendi isso aí e eu sempre coloco em prática com os meus alunos, porque no início eu sei que alunos desistiram por falha minha, no início, e eu entendo isso, entendeu? Aí é isso, hoje, além dessa questão de papel do líder, a outra é avaliar o terreno. Eu já tive vários treinadores, e eu percebi que os treinadores não tinham tempo para avaliar o terreno. No caso, a mim. Fazer uma avaliação, individualizar, personalizar. E hoje eu me disponho desse tempo. Então, quando eu olho para um atleta, hoje eu não olho só para o físico. Eu olho para a parte emocional, a parte psicológica, cognitiva, as dificuldades, se ele faz publicação no Instagram, se ele tem patrocinador ou não, o que realmente ele precisa, como está a sua vida financeira. E, na verdade, eu não faço um trabalho... Que foram dificuldades que você já enfrentou. Sim, aí se torna mais fácil. Como tu disse no começo da conversa, tu não acredita muito em alguém que não vive aquilo. Entendeu? Então, eu vivo o que eu prego. Tipo assim, acredita em mim se quiser, mas eu estou falando o que eu vivo e estudo. Então, quando tu vê isso aí, tu entende que tu fala com propriedade, tu fala com segurança, tu sabe qual é o melhor caminho. Aí tu tem que chegar e se posicionar e falar para o atleta, o caminho é esse e ponto. Se o atleta não gostar, tu vai entender que tu está partindo de uma posição de uma pessoa experiente que vive o negócio para análise incompreensiva de uma pessoa que está iniciando. E momentânea, né? É. Ele tá vivenciando muito o presente e tu tá com um planejamento já a longo prazo, né? Porque tu já tem esse conhecimento, tanto teórico como prático. Eu já competi talvez 15 vezes. Então, tipo assim, 15 preparações, né? O cara fala, pô, 15? Mas 15 é pouco, Mas faz preparações. Agora, sabe, faz uma anos? e aí me diz aí o cara fala assim, se você consegue fazer 15. Não, cara, o mais interessante, sem brincadeira nenhuma, eu consigo te dizer a história de cada troféu. Eu não sei como, mas se olhar para cada troféu, eu sei qual foi a competição. Qual foi a dificuldade é interessante. Maior que te custou. Não é impressionante? Uhum. Tipo assim, são muitos troféus. Muitos, e tu saber a história de cada um. Mas é porque era você sofrendo, era você treinando, era você doendo. Agora, a gente falou muito aqui sobre o sofrimento, sobre... Agora, é claro que a gente não pode deixar de exaltar a parte boa, né? Com certeza. Porque assim, o fisiculturismo, como eu disse no início, mudou minha vida,
me tornou mais resiliente, mudou minha vida financeira completamente. Porque, cara, eu vivo sem prepotência, eu vivo algo hoje que realmente eu sempre quis, mas eu não imaginava que eu fosse viver agora. E eu tenho planos que eu tenho certeza que eu vou viver futuramente. Porque eu sei qual o caminho. Wilson, e por que tu não chega lá agora? Porque tem o caminho a percorrer. Entendeu? Então, assim, o fisiculturismo mudou minha vida de uma forma. O respeito das pessoas, o carinho, a motivação, as mensagens que eu recebo, as vidas que eu consigo transformar. Porque, assim, eu penso que quem não vive para servir não serve para viver. Então, eu uso muito essa imagem que eu tenho hoje para transformar. E quem sabe até vocês que estão aqui, né, me entrevistando nesse podcast, talvez vocês, em algum momento, fizeram ou farão uma reflexão de vida e irão se tornar melhor. Certeza. E isso para mim já é alguma coisa, de verdade. Né? A gente só chama pessoas que a gente vê e fala assim, cara, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. E aí a gente conversando com ela, assim, não é porque eu não teve nenhum convidado aqui pro podcast que não acrescentou nada. Entendeu? E quanto mais a gente conversa com pessoas dispostas a fazer o que você está fazendo, a gente vê que assim, essa troca é muito importante. Por isso que a gente gosta tanto do podcast. Por quê? Pô, a gente conversando contigo aqui, e eu trabalhei na área, né, como educador físico, gosto de treinar, mas quando coloca uma perspectiva diferente, você fala assim, porra, o cara tem razão, né? Sim. O que eu estou fazendo? Qual o objetivo disso? É só gastar dinheiro com a academia e tá lá? É só o volume? Ou eu quero realmente que isso me dê ferramentas para eu mudar a minha vida? Porque é isso que vai fazer contigo. Quando você trabalha a tua disciplina, você desenvolve outras coisas, né? Desenvolve sim, com certeza. A disciplina, é algo muito difícil de se... Todo mundo tem, mas não põe em prática, né? Uhum. É muito difícil de você pôr em prática hoje, porque o mundo está cada vez mais liberdade, está cada vez mais cômodo, está cada vez mais sedentário. A gente tem acesso a tudo de forma muito fácil, porque antigamente, por exemplo, eu cresci tendo como café da manhã e lanche da tarde era um saco com farinha que ficava numa despensa e um copo americano com café. Colocava café, farinha dentro e a colher com açúcar. Então era isso que eu comia. Tipo assim, de manhã e de tarde. Se tu for criar hoje, na classe média baixa ou alta mesmo, uma criança, se tu der um copo com café e farinha, vão falar que você está maltratando. Então as coisas mudaram muito, muito, muito de lá para cá. Uhum. Então hoje a gente vê pessoas fracas, nós estamos em uma sociedade fraca, onde o pai abraça o filho e diz assim, toma papai, e com medo de o filho dizer não. E o pai ir lá para o canto chorar, deprimido. Nós estamos criando pessoas assim, nós estamos vivendo no meio de pessoas assim e a tendência é que piore. Então a disciplina hoje, que era para ser uma virtude, não, que era para ser realmente regra, acaba sendo uma virtude. Porque era para ser regra, todo mundo era para ter disciplina. Se você for conversar com seu avô, sua avó, a conversa é diferente de hoje, né? E não é nenhuma disciplina assim só para com outras pessoas, é disciplina consigo mesmo. Porque até então o que a gente está falando aqui, vou competir, vou me tornar um profissional nessa área, mas o maior beneficiário, e não é nem só em termos financeiro ou de reputação, mas em termos de saúde, é a própria pessoa. Então é uma disciplina consigo mesmo, é trazendo uma saúde mental, que a gente sabe que acaba melhorando também com a prática de esportes, trazendo já para uma parte mais amadora, né? Mas traz benefícios para a saúde física, mental. Então é uma disciplina contigo mesmo. Que é que nem tu falou, perdi por um hambúrguer. Então assim, eu tô perdendo para algo que pode me beneficiar. Então a que ponto eu não estou sendo disciplinado? Sim. Né? Então eu acho que essa parte que tu falou aí também de eu já consegui bastante coisa num tempo até menor do que tu esperava e tu tem certeza que vai chegar a mais. Eu acho que a tua bagagem desse teu desenvolvimento aprendeu a respeitar o tempo, né? Sim. Entender as etapas, entender que é um passo de cada vez e as coisas vão surgindo e
acontecendo. Eu gostei muito da conversa, porque eu acho interessante que coloca o fisiculturismo, ele coloca de forma palpável aspectos que a gente fala, né, em gestão, que as pessoas às vezes não entendem. Ah, mas por que eu tenho que ter... o que é de fato a constância? Acorda todo dia, 5 horas da manhã, vai para academia. Faz meia horinha de 40 minutos de musculação e 20 de cardio. Faz isso durante 2 meses. Tu vai entender o que é constância. Uhum. Entendeu? Vai treinar com peitoral doendo, fazendo exercício que você não gosta, fazendo agachamento. Tu vai entender o que é resiliência. Sim, né? São duas coisas muito importantes. Motivação e a necessidade. Por exemplo, a motivação, qualquer pessoa, sendo fraca ou não, estando motivada, ela faz. A necessidade, se a pessoa necessitar mesmo, independente de qualquer coisa, se ela necessitar, ela faz. Então imagine você com alguém com a arma apontada para ti e disser: tu vai comer isso e vai treinar assim. Tu treina ou não? Treina, porque a tua necessidade maior não é treinar, é viver. Perfeito. Então tu vai fazer. Então muitas vezes as pessoas não fazem porque não tem necessidade para elas. E aí entra aquela outra questão: o que tu quer e o que tu precisa. Porque ela está olhando ela tá olhando pro malhar. Uhum. Que o profissional não malha. Ele está olhando para malhar e não para onde isso vai levar ele. Ela não percebeu o que ela precisa. Ela está olhando para o que ela quer. O que ela quer? Ela quer o abdômen sarado. Ela quer o abdômen sarado. Ela quer. Mas ela só quer. Aí quando ela olha para o que ela precisa fazer, não vou fazer. A gente sempre ela dá não esse quer exemplo. fazer o que precisa ser feito. Ela quer. E é tanto que quando as pessoas olham para o teu resultado, ela diz assim: cara, o que tu está tomando? Alguém já perguntou o que tu está fazendo? As pessoas perguntam o que tu está tomando. O que tu está tomando? Porque eles querem um rápido. Querem o rápido. E, na verdade, resultado não tem para vender. Eu não conheço algum resultado que a gente consiga comprar. Não conheço. Não. Até o curso mais aperfeiçoado que exista, tu vai ter que comprar, assistir, se dedicar e pôr em prática. Se você tomar um ciclo de Deca, Durateston, Trembolona, o que você quiser botar, e não fizer nada, você não vai ter resultado. Na verdade, você vai ter um resultado ruim. Essa de prioridade a gente sempre coloca como exemplo, é sempre essa de... o empresário fala assim: eu não tenho tempo para fazer um exercício, não tenho tempo para organizar. Deixa ele dar um infartozinho ou a necessidade. Ter a necessidade real mesmo. Pelo fato da necessidade é que tu vê hoje a classe médica mais valorizada do que o profissional de educação física. É só isso. Por quê? Porque é na urgência. Na urgência as coisas mudam. Você está saudável. Tu não vai pagar R$3.000 para um cara fazer um treino contigo. Mas se tu quebrar um braço, tu paga 3 mil para o médico fazer uma cirurgia. Rápido. Sem necessidade. Sim. Então, muitas vezes a pessoa não tem a necessidade, por isso ela não faz. E às vezes ela tem a necessidade, mas não é o que ela quer. A necessidade é o que ela precisa. Ela precisa, mas não se deu conta. Sim. Entendeu? É isso. É foda. Sentiu a pancada aí, vocês aí de trás? Tiro, né? A partir de amanhã, café sem açúcar, água com limão junto, tudo no mesmo copo. Professor, eu gosto mais do professor porque ele ensinou muita coisa pra gente hoje. Muito obrigado, foi muito bom mesmo. Quem tiver mais alguma dúvida, o Transformer ele faz assessoria nesse aspecto. Eu lembro que a gente conversou, né? A tua carga de personal é bem reduzida, né? Eu faço 3 vezes na semana 1 hora de personal e 2 vezes na semana eu faço 2 horas de personal. Só. Para manter a prática, para manter a prática, isso. Porque é importante a teoria e a prática. Sim. Mas tem assessoria esportiva. Ele tem muito conteúdo instrutivo nas redes sociais dele, no Instagram dele. A gente vai botar lá o arroba. Mas é isso. A gente já aprendeu muito. Muito obrigado pela visita. Vinícius, tem alguma pergunta? Não, eu só tenho a agradecer. A gente estava falando há pouco, né, que
pelo menos pra gente, é muito gratificante receber, tratar esse podcast, porque a gente conhece pessoas e a gente sempre tem, como o Olavo falou, não tem um episódio que a gente não deixe de aprender, né? E conseguir conciliar segmentos que são diferentes, mas que as ideias somam, utilizando como exemplo a questão da disciplina, a questão de planejamento, a questão de gestão de tempo, fica mais prático para o propósito que a gente quer, né? Então, eu só quero agradecer pela experiência que você passou aqui, pelo conhecimento, e quem tiver dúvida aí, segue lá o arroba do Wilson, segue o nosso arroba lá do Gorila, tanto no YouTube, Instagram e Spotify. E quem tiver dúvida, comenta aí também. E aqui você vai aprender a ser um bodybuilder de sucesso, um empresário de sucesso, um gorila de sucesso, né? Um transformer de sucesso. E é isso, galera. Muito obrigado. Curtam, comentem, compartilhem. E até o próximo episódio. Valeu. Ok, valeu, pessoal. Eu ia só agradecer. Pode falar, perdão. Verdade. Não é que eu tava esperando só vocês. É porque eu não queria. O Vinícius é muito mais educado. Foi tu que deu tchau. Pode falar. Não, eu queria agradecer a vocês pela iniciativa. Não sei quanto tempo iniciou o podcast, mas como eu tinha dito no início, é algo que eu tenho um desejo de fazer, porque fica algo muito realista. Um bate-papo. Não tem nada forçado, não tem nada combinado. Perfeito. Uma conversa bem legal. Eu queria pedir para a galera compartilhar o máximo possível. Se tiver dúvida, eles, como disseram aí, vão colocar minhas redes sociais, é só entrar em contato. E obrigado por terem me convidado, viu? Eu aprendi também muito, claro. Uma troca de ideia bem satisfatória. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Agora sim terminou. Desculpa o Olavo aí, viu, gente? Valeu.